porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Graça salvífica, salvadora, é o favor do Eterno demonstrado para aqueles que não o merecem. É um atributo divino manifestado ao pecador, remetendo à pré-existência e à rebelião celestial. Ficamos neutros, e o Criador, em sua infinita bondade e amor, traçou um plano e estabeleceu um teste para que fôssemos aceitos de volta à sua presença. Quando Deus organizou a terra, criou o homem e mulher em carne e sangue, nos deu a chance de passar por esse teste de forma mais fácil, com a visitação e comunhão diária com Ele no Éden. Mas homem e mulher falharam e foram expulsos definitivamente da presença de Deus. Quando pecaram, a graça se tornou absolutamente necessária e prontamente se manifestou. De imediato, eles foram expulsos do Éden e os portais do jardim se fecharam. No entanto, outra porta foi aberta, a porta da graça. E mais tarde, quando Cristo veio a este mundo, simbolicamente, ela foi escancarada, como lemos em João, capítulo 1. Hoje nosso teste é mais difícil, mas ainda assim, a graça salvadora do plano de redenção do nosso Pai pode nos alcançar, se batalharmos em recebê-la. Todos são convidados a passar por essa porta e encontrar perdão, redenção e salvação. No entanto, um dia essa porta será fechada e terá cessado toda a oportunidade. Ela se fechará tão certamente como a porta da arca foi fechada pelas mãos do Altíssimo nos dias de Noé. Tão certamente também como a porta se fechou para as virgens tolas na parábola contada por Jesus. O fechamento da porta da graça é um tema muito importante, no entanto bem delicado. A frase fechamento da porta da graça não está escrito desta forma nas Escrituras, mas isso não quer dizer que esteja errada. Para compreendermos o que quer dizer essa expressão, precisamos entender o que é a porta. As Escrituras nos mostram que a porta é uma pessoa. Yeshua, pois, lhes afirmou de novo: Eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, verso 7. Essa comparação à porta vem de textos atribuídos aos discípulos, quando o próprio Yeshua nos diz em seu ministério terreno: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João capítulo 14, verso 6. Para quem não sabe, esse era o nome de cada uma das portas do templo terrestre, que era uma construção física baseada no santuário celestial. A porta do pátio, o caminho, a porta do santo, verdade, e a porta do santíssimo, a vida. Então, se Yeshua é a porta, o que significa a graça, biblicamente? Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. A graça é um presente imerecido do Eterno para nós. Yeshua é a graça, o melhor presente que Deus nos deu, mesmo sem merecermos. O nosso Salvador. Todos nós sabemos que somos pecadores e temos convicção que o salário do pecado é a morte. Mas por que ainda estamos vivos se o salário do pecado é a morte? Sim, é somente pela graça de Deus. Estamos vivos por conta da graça de Deus. Então, a porta e a graça têm o mesmo significado. Yeshua.
Assim como havia no santuário terrestre um sumo sacerdote, também há no céu. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Yeshua, o Filho de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15. A porta ainda está aberta, porque Cristo está intercedendo por cada um de nós no santuário do céu. Ela realmente irá se fechar? Sim, assim como foi fechada a porta da Arca de Noé. Para o cumprimento das profecias, é necessário que a porta da graça se feche, pois somente após o seu fechamento acontecerá a volta do Messias. Quando a porta se fechar, a Rua HaKodesh, o Espírito Santo, será retirado definitivamente dos ímpios. Isso tudo tem a ver com a marca dos ímpios, a marca da besta. A marca da besta é um processo que, ao seu término, fará com que o Espírito Santo se afaste totalmente dessas almas. Nós falamos sobre a marca da besta extensivamente em 3 vídeos que estão na playlist Marca da Besta. Se quiser se aprofundar nesse assunto, assista a esses vídeos. Com a saída do Espírito Santo desses homens, não haverá mais reconhecimento do pecado, nem arrependimento e nem conversão. Não haverá mais intercessor, nem perdão. Cessará o juízo investigativo e o tempo de dar frutos e mostrar os frutos. Todos os casos terão sido examinados e decididos. Terminará também o selamento do povo de Deus. O Eterno terá marcado aqueles que lhe pertencem e os protegerá do que virá a seguir. As forças das trevas ganharão força. Enquanto havia graça sobre todos, Deus limitava as forças do mal. Mas nesse tempo, elas terão completo domínio sobre os que rejeitaram a salvação, e o mundo mergulhará em uma grande angústia final, tal qual nunca houve sobre a terra. Haverá guerras por todos os lados, epidemias, fomes, inundações, terremotos e incêndios. Só os santos e selados serão protegidos e descansarão na graça do Eterno em meio ao caos instaurado na terra. E ao toque da última trombeta, todos os selados não estarão mais aqui. No instante, num abrir e fechar de olhos, e ao som da trombeta final, sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Por fim, Deus enviará as 7 taças, e então virá o fim. Cristo conclui sua obra no santuário celestial. Todos os casos são decididos para a vida ou para a morte. Não há apelação da sentença. Ela é irrevogável. A porta da graça está fechada para todo o sempre. Não haverá mais necessidade de sangue expiatório para a purificação de pecados. Após esses eventos, os santos deverão conseguir viver nas regiões celestiais com um caráter refinado pelo fogo, liberto do pecado. Nisso tudo baseia-se o nosso teste e a graça que a nós foi confiada. Nos apresentarmos diante do Eterno sem manchas, sem máculas, tendenciosos ao bem, refinados pelo fogo, conhecedores do mal, mas o rejeitando. Livres do mal e do pecado, e assim também livres da morte, e próximos novamente da fonte da vida, o Criador de todas as coisas. O sumário e substância de toda a questão da graça e experiência cristã estão contidos na crença em Yeshua, em reconhecer a Deus e ao Salvador, a quem Ele enviou para o nosso resgate. O Messias é a porta, o caminho que nos orienta onde andar e como agir. A nossa graça imerecida
a nossa única chance de redenção. O Pai jamais nos forçará a escolhê-lo. Isso deve partir de mim e de você. Ele derrama todos os dias um pouco da sua graça em cada um de nós. Todos os dias nos é dada uma nova chance, uma nova oportunidade de redenção. Como estamos retribuindo essa bênção? No dia de hoje, nos analisando com sinceridade de coração, estamos mais próximos ou mais longe de casa? Não perca tempo, irmão. Se entregue hoje aos pés do nosso Salvador. Ele te ama e quer te ver no céu, assim como eu. Enquanto a porta da graça está aberta, os braços de Yeshua estão à nossa espera. Hoje a porta ainda está aberta, então vamos aproveitar essa porta e entrar por ela. É prudente pensar que num momento muito próximo ela pode ser fechada e o selamento concluído. Nos resta a pergunta: você estaria pronto? Eu estou pronto? Que o Eterno assim nos abençoe. Shalom, irmãos.